Vamos lá, abrir novamente. Agora eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Só confirmem se estão me ouvindo. Denise, tá dando para ouvir? Ah, por que será, né? Que aí a gente não ouve, né? É isso aí, muito obrigada por avisarem. Vou fazer uma melodia aqui para vocês hoje, antes de começar nosso Puxa Conversa Budismo. Que bom, então vamos lá. Uma melodia de Shakuhachi chamada Choshi. Uma melodia de Shakuhachi, Choshi, para as pessoas que têm um significado, né? Que eu ofereci agora para minha cadelinha que faleceu no domingo, na madrugada de segunda-feira. Domingo, amanhã fará 7 dias, uma semana. Vamos lá, sábado. Vamos no nosso Puxa Conversa Budismo. Né? Eu gosto muito desses nossos encontros, porque esses encontros permitem que a gente troque um pouquinho, né? Que vocês possam falar como vocês pensam nessas perguntas, né? Que segue essa publicação aqui da editora Matrix, Puxa Conversa Budismo. Como eu sempre digo, a Matrix tem vários títulos em caixinhas, são fichas de vários assuntos. Vocês podem acessar a editora e é num formato muito agradável, porque são essas caixinhas aqui, né? E são 100 questões aqui em fichas. E eles têm vários títulos. Para quê? Para que as pessoas possam conversar sobre esses assuntos. Né? Tem mais de 400 títulos ou mais. E aí nos convidaram, né?
convidaram o monge Daico, sensei e eu a prepararmos 100 perguntas, 100 provocações. E assim nós fizemos essa publicação da editora Matrix. Vocês podem adquirir, né? São 100 fichas, 100 perguntas, 100 provocações. E nós preparamos essas perguntas, são perguntas voltadas ao cotidiano. E que uma pessoa que conhece um pouquinho o budismo, né, vai responder em cima do que Buda ensina também, né? Mas nem todo mundo conhece o budismo. Como é que eu respondo esse puxa-conversa budismo se eu não conheço o budismo? O que é o budismo? É a própria pergunta. A própria pergunta é o budismo. Porque está voltado ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, está voltado às nossas relações, está voltado às nossas emoções, nossas reações, nossa forma de ver as coisas, né? O bacana, nesse puxa-conversa budista que eu faço aos sábados, é que vocês têm a possibilidade de estar com uma monja budista. E torna a coisa um pouquinho mais fácil, ou talvez um pouquinho mais complicada, né? E aí, o legal é que a gente joga, né, a pergunta, jogamos a provocação, que nós vamos escolher hoje, aleatoriamente, né? E nós vamos escolher e vamos conversar sobre essa pergunta. O que ela evoca em você, né? O que surge em você, esse questionamento. Então, vamos lá? Bem-vindos, bem-vindas, vocês que estão entrando agora. Eu vou pegar aleatoriamente, né? Uma pergunta aqui no meio, tá? Uma pergunta aqui no meio e pá, peguei aqui, ó, vamos ver. Ah, legal essa pergunta aí. Pronto, já escolhi, vou guardar na caixinha. Vou guardar aqui na caixinha. Guardei, mas a pergunta que saiu eu vou ler. Geralmente eu leio várias vezes. Por quê? Porque muita gente chega depois, né? Tem gente que já chegou logo no começo, e aí a pessoa vai, do que eles estão falando? Que papo doido é esse, né? Então é isso. Então qual é a pergunta dessa noite, desse sábado? Véspera, Dia das Mães, né? É gostoso comemorar o Dia das Mães. Quem tem mãe, né? Quem tem mãe e se relaciona bem com a mãe, né? Isso é muito importante, porque às vezes tem gente que tem a mãe e não se relaciona bem com a mãe, tem traumas, é um dia triste, é um dia ruim para alguns. Outros porque mãe faleceu, tem muita saudade, sofrimento de sua saudade. Ou simplesmente que a mãe está muito viva, muito saudável, muito alegre, esperando os filhos em casa, né? Enfim, vários tipos de emoções amanhã estaremos vivenciando, né? É isso aí. Mãe espiritual, né? A minha mãe já faleceu em 2012. Eu tenho minha mãe espiritual, que é Monja Koen Hiroshi, minha mestra de ordenação, né, de treinamento. Ela é minha mãe, né? Então, eu sempre gosto de desejar Feliz Dia das Mães para ela. Estou esperando amanhã para poder fazer isso com ela. E quanto à minha mãe, quem sabe levar uma florzinha para ela lá onde ela está. Mas, como a gente diz, né? A nossa mãe está na nossa pele, no nosso sangue. Mamãe continua em mim. Então, que a minha vida possa ser digna da presença dela em mim, no meu sangue, né? No meu DNA. Eu tenho parte dela em mim. Eu sou a mistura do meu pai e da minha mãe, todos nós, né? E dos nossos ancestrais. Então, quando comemoramos esses dias, na verdade, a gente está reconhecendo. E um coração de gratidão por isso, né? Bom, vamos então para a pergunta desta noite. Virando a roda. Tem um programa que era assim, né? Se você pudesse escolher um renascimento em qualquer forma humana ou não humana, o que seria e por quê? Olha que perguntinha, hein? Se você pudesse escolher um renascimento... Olha, a gente estava falando da mamãe falecida, né? Se você pudesse escolher um renascimento em qualquer forma humana ou não humana, o que seria? Então, o que você gostaria de ser se você renascesse novamente? Tanto humana quanto não humana forma.
o que você seria e por quê? Olha só a pergunta dessa noite, né? Se você pudesse escolher um renascimento, nascer de novo, você gostaria de ser o quê? Né? Que forma humana você gostaria? Na forma humana ou na não humana? E o que você seria? Vamos lá? Alguém já parou para pensar nisso? Ai, quando eu renascer eu não quero ser isso, eu quero ser aquilo. Hein? Vamos lá? Alguém parou para pensar? Vocês gostam do jeito que vocês são? E vocês gostariam de ser diferente ao renascer novamente? Ah, eu gostaria de renascer homem. Ah, eu gostaria de renascer mulher. Ah, eu gostaria de renascer como um cachorro. Ah, eu gostaria de renascer como um cavalo. Como é que é isso? Repetiria renascer uma mulher, porque uma vida tem se mostrado pouca para atingir a iluminação. Ai, que bonitinha, Denise. E Denise, primeiro você gostaria de nascer como mulher, como você é hoje, né? Porque uma vida tem se mostrado pouco para atingir a iluminação. Não, ela está dizendo uma coisa bonita, né? Ela acha pouco ainda essa vida para despertar, mas é o que você pensa, né? A gente desperta em um segundo, não precisa ter uma vida inteira, ou 2 vidas, ou 3 vidas, ou 4 vidas. O que acontece com a gente é que a gente é um incessante desenvolvimento, né? E o que a gente faz nessa vida, claro, deixa sementes para as próximas vidas, né? Então, mas o despertar, segundo a nossa escola, ele não é gradual. O despertar, ele é instantâneo. Você com certeza já teve muitos flashes de despertar, né? Mas entendi sua pergunta, você nasceria mulher novamente e queria mais uma vida para ter mais chance para despertar. Tá. Isso, vamos lá. Quem mais, né? Se você pudesse escolher um renascimento, que forma você queria ter? Humana, não humana? Como é que você seria? Quero ouvir vocês, quero ler vocês. Vamos lá. Alguém quer falar? Temos bastante pessoas aqui, ó. Temos o Henrique, o Gendi San. Quem mais? Aqui, Vanessa. Marco, tudo bem, Marco? O que você gostaria de, se você renascesse novamente? Como é que você tá, Marco? Adelaide, vamos lá, Dalma. Pedro, tudo bem, Pedro? Viu o vídeo da aula? Não. Quem mais? Gabriel Rotoff. Silva. E aí? Se vocês tivessem que renascer novamente, você gostaria de ter que forma? Forma humana, não humana? Homem, mulher? Algum animal? Fale um pouquinho sobre isso. E por quê? A Denise explicou. Eu queria nascer mulher, mas queria ter mais uma vida para poder ter mais tempo para despertar, para atingir a iluminação. Ou para curtir a iluminação, né? Ter bastante vida para a gente curtir o sabor da iluminação, o sabor do despertar. Nossa, tá todo mundo pensando aqui. Marco, vamos lá. Um bicho preguiça, porque eles são pacíficos, fofos e se movem lentamente. Olha só que você respondeu, Marco. Gostei muito. Um bicho preguiça, porque eles são pacíficos, fofos e se movem lentamente. Essa é boa, hein? Tá certo. O que mais? Se você tivesse que renascimento em forma humana ou não humana, o que você seria? Essa pergunta, eu aguardo vocês aí se revelarem. Um falou bicho preguiça, outro ser mulher. Essa foi boa, viu? Mas quem mais quer falar? Enquanto vocês vão pensando, eu vou enchendo a cabecinha de vocês um pouquinho, né? Quando a gente pensa em ser outra coisa, vamos lá, Adelaide. Vamos lá, que bom, agora tá vindo. Adelaide, penso que gostaria de ser eu mesma, na mesma família, mesmos filhos, porém gostaria de ter mais maturidade. Olha só, né? Repetir, então a sua vida, você tá feliz com a sua vida, né, Adelaide?
Sobre ter maturidade, não ter maturidade, isso é outra história, né? Isso a gente adquire com o nosso dia a dia, a gente tem que ver o nosso grau de exigência, né? De repente você tem uma ideia de maturidade que não é a real ideia de maturidade. Uma coisa é certa, você gosta da sua vida, você está feliz com a sua vida e apegada a ela, no sentido, gosto da minha família como ela está, nasceria nela mesma com os meus filhos. E a maturidade, talvez você tenha que pensar que ideia de maturidade você está tendo, né? O Genji-san, eu queria ser o Superman para ter superpoderes. Mas você já tem, Genji. O Genji toca uma guitarra, gente, vocês não acreditam, ele se transforma. É lindo ele tocando aquele rock assim. Você acha? Esse é seu Superman, né? Super som, super music, no rock. Ontem nós lembramos a Rita Lee, né? Rita Lee fez 3 anos que faleceu ontem. E eu fiz uma homenagem a ela, porque aqui, esse centro budista aqui, foi a casa dela também na década de 90. Ela comprou em 96 aqui. E que dia que ela comprou? Dia 7 de maio de 1996. Fez 30 anos. Viu, Genji? Então, eu falei aqui que cada cantinho aqui tem uma história dela, né? E eu respeito muito essa pessoa, essa artista, pessoa sensível, né? Então, enfim, eu acho que ela deveria responder que nasceria Rita Lee novamente. Bom, Genji-san, Superman para ter superpoderes, você já tem os superpoderes, viu? O Genji, ele toca o seu rock, além de orientar as pessoas em zazen. Vamos lá, Henrique. Outro, uma baleia, viajar no mundo nadando, que ótimo. Gostaria de nascer uma baleia, olha só. Viajar o mundo nadando. Vocês podem observar, deixa eu ver quem mais falou aqui. Ter sido mais grata aos meus pais, pois pais ainda em vida. Olha que lindo. Eles ainda vivos. Então se tivesse que renascer, né, Adelaide, teria sido mais grata aos meus pais enquanto estavam vivos. Eles não estão vivos? Faleceram? Eles ainda vivos. Estão vivos? Ou não? Não entendi. Marco, brincadeira à parte, pero no mucho, gostaria de renascer numa terra pura ou um lugar parecido, caso exista. Né? Vocês vejam só. Quando a gente pensa no nosso renascimento, né, a gente pensa muitas vezes nos sonhos, né, naquela coisa ideal. Mas vocês foram para características afetivas que se traz, que se identifica nos animais, como ser um bicho preguiça, né, ou ser uma baleia. Que sensações são essas que o bicho preguiça traz para alguns de vocês, como aconteceu agora, né, Marco? Ou o Henrique, né? Deixa eu ver quem que falou da baleia. Deixa eu ver. O Henrique fala da baleia que viaja o ano todo. Então ele se sente, quer conhecer o mundo, viajar. É uma sensação agradável, né? Se tivesse que renascer. Porque como ser humano você não consegue, né? Você prefere ser uma baleia do que nascer de novo como um viajante, como um marinheiro, como um navegador, né? Não, uma baleia. Porque a baleia está interagida totalmente com o oceano. Ela é uma coisa só com o oceano, né? Não tem a função de viajar. Ela em si é a própria viagem. Interessante esses paralelos que o nosso inconsciente nos dá. Vocês percebem? O inconsciente de vocês que pensou no bicho preguiça ou pensou na baleia está dando alguns sinais do inconsciente mesmo, né? Por que se identificar com os bichinhos sendo o quê? Marco, você pode ser preguiçoso, andar devagar e ser pacífico, não precisa ser um bicho preguiça, né? Não é assim? Não, a gente identifica num paradigma, numa ideia de um animal, né, que ele naturalmente é assim. Temos que resgatar esse nosso naturalmente bicho preguiça, esse nosso naturalmente baleia, né? Adelaide, né?
Deixa eu ver se você respondeu, Adelaide, aqui. Ah, já são falecidos, né? Então você gostaria que em vida, quando eles estavam vivos, você poder agradecer a eles, não é isso? Nascer de novo para poder falar isso a eles. Muito bonito, isso mesmo. Mas eles estão em você, na sua cor de pele, no seu sangue, nas suas características, na sua personalidade. Então, você está acoplada neles e eles acoplados em você. Você está nas suas entranhas. Então, agradeça por meio da sua vida, né? Denise, outra opção para mim seria ser uma árvore frondosa e alta, que acolhesse tantos pássaros como pessoas na minha sombra. Ai, que gostoso! Eu adoro árvores, tiro foto em todos os lugares que vou. Que bonito, né? Ser uma árvore frondosa, Denise. Ai, que legal! Eu até sinto essa força da árvore frondosa que você é. E que, de fato, seus galhos protegem todos os seus familiares, né? Você é uma árvore ancestral que protege os seus ancestrais e se protege mesmo, né? Essa árvore, a árvore é uma coisa extremamente generosa, não é, gente? Então, veja só, vocês estão colocando para fora ideias do que vocês já são, né? Então, renascer para muitos é repetir a vida. Renascer para muitos é uma chance de realizar um prazer, realizar um sentimento, um desejo, esse renascimento. Vamos ver aqui. Oi, Paulo, eu gostaria de ser eu mesmo numa versão melhor. O que é versão melhor, né? O que é versão melhor? Por isso que eu digo, quando a gente pensa no renascimento, se tivesse que renascer de novo, que forma você queria ter? Ser humano, não ser humano, né? Gênero, como você gostaria de ser nesse renascimento? Então, ser uma versão melhor. Sempre a gente quer estar um pouco melhor, né? Marco, vamos lá, quem mais? Kátia chegou aqui. Vamos lá, gente, a pergunta é essa. Se você tivesse, né, pudesse escolher renascer, o que você gostaria de ser, né? Que forma? Seria homem, mulher, ou qualquer opção de gênero, ou um animal? O que você gostaria de ser? E por quê? Porque vocês estão justificando já, né? Eu gostaria de nascer de novo na mesma família, né? Porque essa família para mim é importante. E porque eu gostaria de agradecer meus pais se eles estivessem vivos. Eu gostaria de, né, ser um animal, uma baleia, porque aí eu poderia viajar pelo mundo, né? São só coisas prazerosas aqui. Gendy, eu sou a melhor versão hoje de todas as formas de vida que eu fui. Olha, você tem certeza? Eu sou a melhor versão hoje do que todas as formas que eu fui. Você tem certeza, Gendy? É porque você se gosta, né? Eu acho que essa é a questão. Você se gosta. E quando nós nos gostamos, é a nossa melhor versão, não é? Vamos lá. Pérez, né? Uma arara azul, pela beleza, alegria, pela liberdade que ela transmite. Que lindo, né? Gostaria de ser uma arara azul. Eu gostaria que vocês refletissem nesses desejos. Você se gosta, sei? Nesses desejos, ser uma arara azul, né? Quando você fala, Pérez, né? Pérez, quando você fala de ser uma arara azul, eu me sinto essa arara azul quando você fala. Eu percebo o que você quer dizer. A mesma coisa da baleia, a mesma coisa do bicho preguiça que vocês falaram aqui. Eu sinto o que vocês estão querendo dizer, porque os animais nos dão essa impressão, né? Nos encantam. Então, eu quero ler mais um pouco para depois fazer um fechamento, que é uma reflexão que eu estou fazendo aqui, né, com essa pergunta.
Se eu pudesse escolher e renascer novamente, o que eu seria, ou ser humano ou não, e por quê? O que esconde essa pergunta? Eu gostaria, se eu tivesse que renascer de novo, gostaria de ser o quê? Vamos lá? Deixa eu ver se alguém escapou aqui. Tem bastante gente. Vamos lá, vamos pensando aí, vamos pensando enquanto eu vou soprando aqui. Vamos lá. E aí? Quem mais se inspirou? Hein? Então é isso. O que eu posso depreender, tirar de tudo isso que você está falando? A Denise fala ser uma mulher, né? E ter mais um tempo para iluminar-se, né? Depois ela diz, gostaria de ser uma árvore frondosa. E ela adora árvore. Uns falam, eu gostaria de ser uma arara azul, eu gostaria de ser um bicho preguiça, que é um bicho pacífico, que anda devagar, eu gostaria de ser uma baleia, que aí eu fluo, né? Eu viajo o mundo inteiro, eu gostaria de nascer na minha mesma família, nessa mesma família, meus mesmos filhos, olha que bonito, né? E ao mesmo tempo poder agradecer aos meus pais, quando eles estavam vivos, a minha gratidão, né? Parece que quando a gente joga essa pergunta, deixa eu ver se mais alguém quer falar. Eu improviso, Denise. Viu? Quando a gente tem essa pergunta diante de nós, o que mostra? O Paulo, vamos ler o Paulo. Eu gostaria de ser humano, pois a vida é bela e só humanos têm consciência para ver a beleza de ter a experiência das dores, das alegrias e da poesia. Buda falava isso, né, Paulo? Né? Que não digo um privilégio, né? É muito importante nós sabermos que ao nascermos humanos, como é importante, né? Porque a gente adquire a consciência. Por isso que é tão importante nascermos humanos, né? Então, voltar a ser humano, porque a gente tem essa consciência da existência. Tá? Então, é isso mesmo. Quando a gente faz essa pergunta, a gente está reforçando a nossa realização aqui e agora. A gente está reforçando, né? Vida humana preciosa. A gente está reforçando se estamos felizes ou não com a nossa existência, né? Ó, o Marco escreveu uma coisa bem comprida, vou ler aqui. Aprendi que a melhor condição para desenvolver a compaixão e sabedoria é a humana. É um pouco que o Paulo colocou, né? Então seria uma nova manifestação humana, mas sinceramente, vendo o mundo hoje e os horrores, tenho receio. Sim. Por isso que você saiu da condição humana e foi para um bicho preguiça, porque você acha que a condição humana não está resolvendo, né, Marco? Você foi por aí. O seu inconsciente foi para um animal que é pacífico naturalmente, anda devagar porque o mundo está muito frenético, né? Além de ser fofo, bonitinho, certo? E tanta coisa feia por aí. Vejam só. Olha, está sendo muito rica essa pergunta. Primeiro, como a gente está respondendo, está passando para todos nós como nós estamos nos sentindo. Ou realizadas já nessa vida, por isso eu quero repeti-la, né? Ou buscando uma necessidade que não está tendo atendida hoje. Por exemplo, viajar pelo mundo, né? Vamos dar o exemplo aqui, só um pouquinho da arara azul aqui, que eu gostei. Uma arara azul pela beleza, alegria e pela liberdade que ela transmite.
sim, você tem essas características em você. É Pérez, né? Tô falando certo o seu nome, que é Só Pérez, né? Não sei se é uma mulher, se é um homem. Você pode se apresentar, Arara Azul? Em nossa Arara Azul, linda, né? Essas características de alegria, liberdade, além da beleza estética, né? Você é assim na sua existência hoje, nesse momento, nessa sua existência? Precisa renascer sendo que você já é? A mesma coisa, essas características do bicho preguiça, que é pacífico, você projetou essa ideia no animal, mas é a sua ideia, são as suas emoções que você colocou no bicho preguiça, mas é você projetado no bicho preguiça, hein? Então, isso tudo que nós desejamos, deixa eu ver se tem mais. Soraya, ai, obrigada, Soraya. Soraya Pérez, então, Soraya. Então, Soraya, nossa arara azul, né? Essas características você tem em você já hoje. Precisa renascer para ter? A gente precisa renascer porque esta vida não estamos conseguindo. A única coisa assim, eu preciso renascer para dizer aos meus pais, enquanto eles estavam vivos, a minha gratidão. Então, isso é o tipo da coisa que não dá para fazer agora porque eles faleceram. E a gente não falou isso para os nossos pais, né? Então, eu gostaria de renascer para resgatar essa falta, resgatar isso que eu não fiz, né? Agora, você pode fazer com a sua existência, com a sua vida, né? Honrando com gratidão a sua vida, né? Aí você vai estar automaticamente acolhendo e agradecendo os seus pais, né? Então vejam que a minha questão é essa. A Denise, eu gostaria de ser uma árvore frondosa para acolher. Ela já é, você projeta na árvore frondosa características suas, qualidades suas. Precisa renascer? Você já é essa árvore frondosa. Você já é essa mulher em pleno processo de despertar, né? Então, quando a gente pensa renascer, é como se essa vida não está sendo suficiente. A nossa vida está plenamente suficiente. Ah, quero renascer para ser uma pessoa melhor? Não se preocupe, que no processo nosso de evolução, de caminho no cosmos, a gente está nesse aprendizado, né? Mas o que é ser melhor? De repente, uma resposta sua, uma emoção, ela esgota toda a bondade numa piscada só, num sorriso só, que sai o seu melhor. O seu melhor pode sair, sabe, numa lágrima. O seu melhor pode sair num tombo no chão, no seu skate, e que você agradece o chão. Mais ou menos, né? Mas você tá na aventura do skate, tá inteiro, esse é o seu melhor. O que é ser melhor? A gente tem que aprender a enxergar na nossa existência atual, como diz aquele professor da PUC, que toda vez que eu penso nele, eu não lembro o nome dele, a sua potência, né? A sua potência, ela está se realizando imediatamente aqui e agora. Não preciso projetar numa vida futura. Numa vida futura, no renascimento, o que a gente tem que nos preocupar, né, a gente já vai falar sobre renascimento, é que os karmas, os males, as situações que nós desenvolvemos aqui nessa vida, né, não nos enclausure, não nos prenda nas próximas experiências. Então é cuidar dessa nossa existência para que o nosso renascimento ou a nossa continuidade seja plena, seja cada vez mais libertária, mais aberta, né? Vamos ver se alguém falou aqui. Vamos lá, Gendy. Um dos motivos que me identifiquei em nossa ordem
né, na nossa tradição Soto Zen, é isso que ele está querendo dizer, porque ele é da comunidade Zen budista do Zen do Brasil, é que eu sou o resultado de todas as formas de existência. Sou o resultado da terra, da água, do ar, do cosmos. Já vai, Aruan. Vocês me dão só licença que eu preciso abrir a porta aqui pro cachorro que quer sair. Só um minutinho, só um pouquinho. Tô chegando. Chegando, desculpe. Então, o budismo, né, nos explica isso, por isso que você se identificou, né, que nós somos resultados de infinitas formas, causas e condições e existências. Somos resultado da terra, da água, do ar, do cosmos, das energias. É isso mesmo. Essa consciência de interdependência que permite que a gente veja, né? E que a gente ter consciência de que somos esse movimento, né? Não somos... por isso a diferença de uma reencarnação e de renascimento, né? No budismo, embora algumas tradições budistas, devido ao seu vínculo cultural no lugar onde se desenvolveu, a reencarnação tem um enfoque, né? Em algumas tradições budistas, mas Shakyamuni Buda, não existe um eu fixo que está evoluindo, sabe? Não é o eu fixo. Quando fala renascimento, as nossas causas e condições, né, vão seguindo, né? Renascimento enquanto seguir, enquanto fluir, porque o re é repetir, né? Eu digo nascimento, surgimento, continuidade, sem o re, né? Esse é um assunto interessante. Então, que as causas e condições que a gente desenvolve aqui, continua, tudo vai para o cosmos, flui. Então, qualquer ação que a gente faz, você vai ficar resvalando com uma rebarba, né? Vai se enroscando, né? Em pensamentos que nos aprisionam. Então, que o nosso renascimento, que a nossa continuidade, não a continuidade do eu aqui, pessoa, né? Mas as causas, essa forma que o Genji colocou aqui, sou o resultado da terra, da água, né? Do ar, do cosmos, das energias todas. Então, isso tudo é o nosso mosaico, que acontece para cada um de uma maneira diferente, mas é um feixe de causas e condições. Então, que esse feixe de causas e condições, que é a nossa existência hoje, que a gente tem consciência disso, a gente possa regar benéficas, né? Sejam benéficas, saudáveis, libertárias, livres, não presas, fechadas em sofrimento com apego e aversão, né? Genji, e hoje, ao entender tudo isso, me sinto identificado e em sintonia. É isso mesmo. Isso nos torna em sintonia. O Paulo, a versão melhor é com o karma mais positivo. Exatamente, né? A versão melhor é exatamente isso. Que nós possamos deixar as nossas ações serem ações mais benéficas, né? Mais saudáveis, mais harmoniosas. Marco, bom, sou instrutor Tai Chi Chuan. Olha o bicho preguiça aí. Olha, instrutor de Tai Chi Chuan. Você pode até explicar um pouquinho mais o que você quis dizer aí. Quem mais? O monge Gensho fala manifestação kármica. Sim, tudo é manifestação karma, né? A gente diz que é uma marca, é uma marca que você deixa, que seria uma ação. É uma ação que você faz e que marca, tem resultados, vem de causas e efeitos. Então, é um print que você faz, né? Então, tudo que a gente... Como a gente vai lidando com as coisas, como é que a gente vai sentindo, a gente está marcando. Como você andando na areia do deserto, certo?
seu pé fica, né? Seu pé marca. Tudo bem que o vento vai lá e tira, conforme o caso, as causas e condições vão misturando, né? Mas nós deixamos pegadas por onde a gente anda. Quais são as nossas pegadas, né? Então, manifestação kármica. Ao mesmo tempo, é uma manifestação kármica que não nos aprisiona. Alguns casos, se a gente não tem coisa, por isso que é legal que eu falo, eu gostaria de nascer humano, como vocês falaram também hoje, porque o ser humano tem consciência, né? É isso mesmo, acho que foi o Marco e o Paulo que falaram isso. Então você tem consciência das suas ações, então é importante nascer ser humano. Então, que a gente tenha consciência, né, das nossas ações. E esse renascimento, essa continuidade, seja para cada vez mais estarmos numa condição de harmonia, né? Condição Buda, natureza Buda, aquela condição em que não há separação, estamos integrados com tudo que existe em plena expansão e para o bem de todos os seres, né? Vamos lá, Marco, é uma arte, volta à harmonia do Yin Yang, muito tranquila e com movimentos lentos na maior parte do tempo, às vezes sempre lentos, dependendo do estilo, o Tai Chi Chuan, né? É isso mesmo, é um movimento bem de cima do bicho preguiça, né? Que é bem devagar. Legal, Marco. Obrigada por dar uma explicação mais clara. Arte que busca, não volta. Está sempre em movimento. Então, gente, eu aconselho vocês a fazerem Tai Chi Chuan, né? Eu queria encontrar aqui, Marco, na minha região, aqui em Ibiúna, em Cotia, tal, um bom professor de Tai Chi Chuan. Eu gostaria, eu tenho sempre um desejo de aprender a fazer Tai Chi Chuan, viu? O que estava errado no texto? Bom, gente, são quase 9 horas. Alguém mais gostaria de falar? Se tivesse a oportunidade de renascer, se pudesse escolher renascer novamente, digam para mim o que vocês gostariam de ser. E percebam que o que vocês gostariam de ser, vocês já são. Ou desenvolvam causas e condições para realizar aquilo que vocês gostariam de ser nesta vida, né? É lógico, como a gente diz aqui, que há casos em que, Adelaide que falou, né? Que gostaria que os pais estivessem vivos para poder agradecer. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Amanhã, que é Dia das Mães, é uma grande oportunidade para retomar as relações, né? As relações afetivas, especialmente de família, né? Irmãos, irmãs, pais, né? O que a gente gostaria de resgatar? Embora muitas vezes, dependendo do caso, é muito difícil. Então, exatamente, o Marco colocou como bicho preguiça porque ele é professor de Tai Chi Chuan. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Vamos retomar as nossas... Você sabe que é uma perguntinha? Ela é uma perguntinha capciosa, né? Pega todo mundo, não pega? Porque começa assim, se você pudesse escolher um renascimento, em qual forma, humana ou não humana? E o que seria e por quê? Quando a gente fala que quer ser alguma coisa, eu falei, puxa, isso está faltando nessa existência da gente hoje? Por que eu estou querendo no futuro? Né? Então, que nós possamos refletir sobre as nossas escolhas, da nossa querida Arara Soraya, da Arara Azul. Você é essa asa que se abre, né? Nas atitudes no mundo, essa beleza de ser, né? Então, que possamos realizar isso em nós, nessa existência. Porque é essa existência que a gente está agora. Tá bom? Então, vamos encerrar hoje o nosso encontro. Nosso Puxa Conversa Budismo foi muito gostoso. Ele começa aparentemente a ser, às vezes, muito árido, né? E depois ele se abre num leque.
O Alessandro está falando aqui, gostei de nascer como nasci, pois foram todas as causas e condições que me trouxeram até aqui hoje. Isso mesmo, hein, Alessandro? Quantas causas e condições, né? É isso mesmo. Arigatô já mais está, para você também, do arigatô. Paulo, penso que talvez não seja só o que falta, mas também tudo que já temos. Exatamente. Está em nós já. Está em nós. Já temos. Tá bem? Então vamos ficar com essa sensação de realização, né? E que sim, cuidemos para que não deixemos rastros que não sejam benéficos, que a gente vai tropeçar neles do mesmo jeito, as tais manifestações kármicas, né? Nós vamos atravessar, atropelar e tudo bem. Genji, muito bom, saudades, e vejo você nos seus shows aí tocando, gosto muito, e que continuemos sempre sendo o que somos, né? Raça o som do skate. Eu tô ouvindo o som do skate, uau, 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 das rodinhas. É isso aí. Gente, boa noite, bom descanso, cuidem-se bem, apreciem a vida de vocês, esta vida. Apreciando, o renascimento vem, vocês nem vão perceber, porque vocês estarão plenos de vocês mesmos, da realização de vocês mesmos, com um coração de profunda gratidão. Bom descanso a todos. Olha, vejam o meu Instagram, vai ter uma vivência zen do meio ambiente, comemorativo da Semana do Meio Ambiente, dia 6 e 7 de junho. Né? Se inscrevam, venham aqui, pratiquem aqui, pode vir só no domingo, pode vir no sábado, a partir das 4 da tarde, pode chegar aqui, dorme aqui. Genji, venha, Genji, vem com a sua família, vem lembrar o meio ambiente aqui comigo, ou chega no sábado, ou vem no domingo de manhã, né? Enfim, venham aqui, esse espaço tá para vocês aqui, tá bem? Então, cuidem-se bem, até nosso próximo encontro, até nosso próximo Puxa Conversa Budismo. Boa noite.